Olá, meus amigos, boa noite. Estamos aqui começando mais um Evangelho em Casa. Esse ponto de encontro tão especial, transmitindo da Associação Espírita Caminho da Luz, de Cássia, Minas Gerais. E hoje, num cenário diferente, aqui mesmo na casa, na nossa livraria. Então, é uma alegria a gente estar junto nesse espaço tão especial. E hoje recebendo a Neuza. Neuza é minha irmã. Neuza, seja bem-vinda, boa noite. Muito obrigada. Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. É sempre muito importante esse Evangelho no lar, né? Muita gente espera chegar domingo só para ouvir isso, né? Esse Evangelho. Eu acho muito importante. É um prazer. Muito bom. E também o João Camilo. Boa noite a todos, boa noite, Neuza, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Sérgio, boa noite a todos que nos acompanharão. A gente pede a Deus mais uma vez que nos abençoe na tarefa dessa noite. E a gente saúda, né, e agradece todo mundo que nos acompanha, tanto agora ao vivo, como quem vai assistir ao longo aí dos próximos dias. Lembrando que esse material fica aqui arquivado, como uma fonte sempre tão boa de inspiração, de bons pensamentos, que a gente possa aproveitar esse material. Queria aproveitar e esclarecer também que hoje a gente está gravando o programa previamente, né? Ele é inédito, mas não estamos ao vivo na gravação. Por isso, não vamos conseguir colocar no ar as interações de vocês, mas deixem aí a sua presença, a sua participação, que é sempre uma alegria muito grande para todos nós. E agora o nosso convite à prece, né? Aquele momento tão necessário para que a gente possa sintonizar, acalmar o coração. Então vamos dirigir os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amigo de todas as horas. E nesse tema hoje tão importante que é o perdão, que a gente consiga esse caminho, desse sentimento tão necessário para liberar as nossas almas de tantos pesos, de tantas dores. Perdão, que é uma das lições mais importantes que Jesus deixou aqui para nós. Por isso que a força do Divino Mestre nos ajude a cicatrizar os nossos corações, a perdoar, a alcançar também o perdão que todos nós precisamos na nossa caminhada evolutiva. Paz para os nossos lares, que também é um espaço sempre de perdão. Que Jesus então nos inspire e que seja um encontro muito especial na noite de hoje. Que assim seja. Muito bem, minha gente. Esse tema do perdão foi uma sugestão da Neuza, né, Neuza? Eu queria até que você contasse para nós por que você teve essa ideia, né? Por que esse tema está te chamando a atenção? Na verdade, na segunda-feira passada, né, o Evandro fez uma palestra aqui para falar de reforma íntima, e ele enfatizou muito o perdão, né? Eu falei que o perdão é uma das principais coisas na reforma íntima. E aí eu pensei, poxa, a gente fala tanto em perdão, mas a gente precisava esclarecer mais o que é realmente, por que temos que perdoar, né? Então eu achei assim, fundamental a gente esclarecer mais, conversar mais a respeito, porque é uma coisa que praticamente todos nós, né, temos uma vez ou outra perdoar, e outra coisa, muitas pessoas podem passar anos, às vezes uma vida inteira, carregando mágoas e ressentimento e não perdoam. Então, acho importante a gente trabalhar nisso daí. Muito bem, a gente está juntos aqui, então, para trocar ideias sobre esse tema, para convidar vocês a refletirem também aí de casa. E aí nós somos aonde para pegar a primeira inspiração? No Evangelho segundo o Espiritismo, né? Essa obra fundamental da doutrina espírita. E o Camilo, então, vai fazer a leitura para nós de um trecho do Evangelho que vai inspirar, né? Que vai ser o pontapé inicial aqui na nossa meditação, no nosso estudo de hoje. Muito bem, vamos lá. O nosso texto de hoje, o trecho do nosso texto de hoje, foi retirado do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo tem o título de Bem-aventurados os que são misericordiosos, e esse trecho faz parte da instrução dos Espíritos, que é uma parte de cada capítulo do Evangelho, onde o Allan Kardec deixou destacado algumas mensagens dos Espíritos, né, que contribuíram para a codificação na época em que ela foi realizada. Então, o título das mensagens, são duas mensagens, é Perdão das Ofensas. A primeira delas é ditada pelo Espírito Simeão. E a segunda, que é ditada por Paulo Apóstolo, é de onde a gente vai retirar, então, esse trecho para inspirar os comentários. E o Paulo diz, então, o seguinte a respeito do perdão das ofensas. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade.
Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porquanto se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até por uma ofensa leve, como quereríeis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que fostes o agressor. Então, esse é o trecho que a gente destacou, né? E a gente vai trabalhar esse assunto, então, né? Falar a respeito dele. E eu me baseei nos trechos dos comentários que eu vou fazer, justamente nessas duas mensagens, e alguns detalhes que elas trazem para nós a respeito do perdão. A primeira delas, né, que eu citei, que é do Simeão, eu destaquei algumas frases que trazem determinadas reflexões para nós. Ele diz o seguinte, que o perdão é esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Sempre que a gente fala de perdão, a gente trata de um assunto que eu analiso como sendo muito difícil para todos nós. Porque todos nós, nesse processo evolutivo em que a gente está inserido, nós estamos ainda com dificuldade de entendimento entre nós, né? Nós e os nossos irmãos. E muitas vezes a gente se desentende e a gente ainda tem dificuldade de lidar com essas questões que muitas vezes nos afastam, que muitas vezes causam diversos tipos de discórdia entre nós. E é onde Jesus ressaltou com muita veemência em várias passagens a necessidade do perdão, a necessidade de nós trabalharmos os nossos sentimentos no sentido de entender o outro, de minimizar as discórdias, de adotarmos uma atitude em que a gente possa, muito mais do que ter necessidade de perdoar, a gente criar um esquema preventivo com relação ao perdão. Eu acho que é muito importante que a gente trabalhe antecipadamente cada situação para que quando o acontecimento nos traga divergência e problemas, a gente consiga agir de uma forma que a gente não se deixe afetar muito por essa discórdia. Então, ali onde ele fala esquecimento de si mesmo, é a gente trabalhar esses sentimentos que muitas vezes nós nos deixamos levar por eles, como quando recebemos uma agressão, como ele diz ali, né, maus procedimentos, injúrias, ataques. Quando a gente recebe, se a gente estiver trabalhando isso em nós, a gente muitas vezes não vai se deixar afetar tão intensamente por essas situações. Quando a gente se deixa envolver por esses sentimentos, é mais difícil que a gente se livre deles, que a gente os trabalhe, que a gente busque reconciliação, que a gente busque reconciliar com os nossos próprios sentimentos. Então, quando a gente já está prevenido para que quando um ataque nos aconteça, a gente procure tratar com mais naturalidade, com mais compreensão, com mais amor, muitas vezes a gente vai antecipar esse processo do perdão, porque a gente não vai se deixar levar pelo sentimento negativo para depois ter que trabalhar ele buscando perdoar, e isso muitas vezes se torna mais difícil, né? Então é onde ele fala, esquecimento de si mesmo, é pensar no outro, é sempre pensar que o outro tem necessidade da nossa participação na vida dele, e uma dessas necessidades é o nosso gesto de compreensão, de entendimento, de apaziguamento, quando isso é necessário. No outro texto, ele diz que serás brando, ele pede para que sejamos brandos e humildes de coração, que é uma própria colocação de Jesus, né? Quando a gente se propõe a trabalhar em nós a brandura, a humildade, a não nos deixarmos influenciar negativamente pelas situações, pelos problemas que se apresentam, a gente vai trabalhando esse estado de brandura, de humildade, de quietude no nosso coração, para que diante de qualquer tempestade a gente não se deixe abalar. Sempre que a gente fala, né, nessa questão de estar no meio do tumulto e não se envolver por ele, a gente sempre lembra daquela história de uma pintura, né, de um quadro, em que o autor foi solicitado a pintar algo que falasse de paz, de calma, de serenidade, e ele pinta uma tempestade toda acinzentada, e num cantinho coloca um passarinho dormindo no ninho, né? E ali aquele passarinho é que representa a quietude, a calma, a fé, a paciência,
num estado de tempestade que se encontra em volta de nós, né? Então, é muito importante que a gente tenha os nossos sentimentos trabalhados, para que, independente do ambiente onde a gente esteja vivendo, né, independente do que esteja acontecendo, a gente procure estar apaziguado, estar calmo, para que a gente não tenha necessidade de se desequilibrar, entrar em desentendimento, para depois ter que perdoar ao outro, perdoar a si mesmo, né? Lá no outro trecho, o autor, né, diz que o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. E eu acho muito importante isso também, porque muitas vezes a gente já consegue perdoar pequenas falhas dos nossos irmãos, mas os problemas maiores às vezes ainda são difíceis da gente trabalhar. Às vezes um desentendimento, uma agressão verbal, isso a gente consegue em pouco tempo, às vezes, passar por cima disso, deixar isso de lado e se reconciliar. Mas precisa-se ter, às vezes, um espírito mais desenvolvido, né? A gente estar no estágio de evolução ainda maior para que a gente consiga desenvolver o perdão de uma forma mais intensa em situações de maior gravidade, né? Um pisão no pé é fácil de ser perdoado. Às vezes, um tapa no rosto, nem tanto. Às vezes, uma agressão mais intensa, nem tanto. Às vezes, se perder um filho assassinado, que é uma situação extrema que, às vezes, alguém pode estar passando, nessa situação é bem mais difícil se trabalhar o perdão. Mas a gente vê que há seres que já conseguem realizar essas atitudes, né? Então, é a gente trabalhar nas pequenas coisas para que a gente, quando estiver diante de situações que nos peçam ainda mais o perdão de nós, a gente consiga estar realizando com mais desprendimento. E finaliza dizendo: espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Então, para a gente pensar que o perdão tem que ser trabalhado no sentimento, né? Porque muitas vezes a gente perdoa nas palavras. Muitas vezes a pessoa diz: eu perdoo, mas não quero ver ele mais na minha frente, né? Então, isso não é perdão, né? A gente perdoar e dizer que aquilo não tem mais problema, mas você não quer conviver mais com a pessoa, então o perdão está limitado a uma determinada situação. Então, que a gente tenha esse trabalho de desenvolver em nós o nosso sentimento, para que o perdão seja sincero, para que a gente olhe o outro com entendimento, com carinho, com aceitação, e mesmo que isso nos afete negativamente, intensamente, a gente trabalhe isso para compreender, para ir minimizando esses sentimentos negativos, até que a gente consiga acolher de novo no coração esse irmão e consiga realmente deixar essa situação no passado, né, e continuar dali para frente com entendimento, com alegria, com paz nessas nossas relações. É isso. Muito bem, né? A gente senta aqui à mesa para falar de perdão, como a gente senta na casa da gente, e principalmente quando a gente olha para dentro de si mesmo, né? E se pergunta o que é que está faltando perdoar, como é que está o nosso sentimento, né? Deus, não sei se você quer falar agora ou depois, você já quer trazer a sua contribuição, você quer que eu fale primeiro? Fique à vontade. E vamos trocar ideia, né? Vamos puxando aí os temas. Claro. Podemos interromper e perguntar. Eu lembro que quando a gente começou a conversar sobre isso, você falava um pouco sobre assim, como é que funciona mesmo, né, na prática, assim, que a sua vontade era de que a gente pensasse isso. Na prática, né, nas palavras a gente entende que é bonito e necessário, né? Mas o que você pensou, né, sobre essa prática mesmo? O que pode nos ajudar a conseguir alcançar? Pois é, eu penso assim, que o perdão... Bom, para começar, vamos dizer assim, nós, seres humanos, estamos todos aqui no mesmo barco, né? Qual o objetivo? É a gente evoluir. E essa evolução é feita de que maneira? Para nós cristãos, seguindo o Evangelho, certo? Então, Jesus pôs ênfase muito grande no perdão. Tanto que ele tem, quando rezamos o Pai Nosso, tem o perdão, né? Fala sobre o perdão. Perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos nossos devedores, nossos ofensores, ou devedores, porque eles mudam essas palavras às vezes no Pai Nosso. E é interessante que todo mundo reza o Pai Nosso praticamente todo dia, né? Quase todo dia faz as orações do Pai Nosso. Agora eu perguntaria, quando alguém está rezando o Pai Nosso, ele pensou que ele tem que perdoar alguém? Que ele tem alguma ofensa a perdoar? Né, Camila? Será que pensa? Eu acho que quase ninguém vai pensar nisso.
hora que está rezando o Pai Nosso, né? Sai automático aqui. E é tão importante que você perdoa. Uma das maneiras, por exemplo, de você efetuar esse perdão, quando você reza o Pai Nosso, por exemplo, você fala, perdoar as nossas ofensas, como eu perdoo, põe o nome da pessoa, a minha mãe, tal, porque tem gente que guarda ressentimento, mágoa da mãe, por anos, por causa de alguns atos que aconteceram. Às vezes é terrível, claro, para aquela pessoa que precisa perdoar, que foi ofendida, né? Para ela é uma coisa horrível, dói, até o Sérgio está falando. Mas e como a gente vai perdoar se a gente está ferido? Nós ficamos assim, fazendo um prognóstico assim, de situações, né? Porque tem tantas coisas que nos ofendem, e claro que umas coisas são piores que outras. Uma coisa muito comum, por exemplo, a pessoa quando foi abusada, quando criança, né? Isso é uma coisa assim que gera uma mágoa, uma revolta, um ressentimento. E muitas vezes a própria mãe tinha conhecimento daquilo e não fazia nada. Isso acontece muito, são vários casos. Né, Sérgio? Especialmente quando entra em terapia, assim, são tantos os casos. Mas então o que você primeiro tem que fazer? Nós temos que ter consciência que nós estamos no mesmo barco, todo mundo evoluindo. Certo? Então, se aquela pessoa que nos ofendeu, ele está no mesmo barco, está evoluindo. Só que nós estamos em diferentes estágios de evolução. Uns estão um pouquinho mais adiante, outros um pouquinho mais para trás. Então, por isso que nós temos consciência que se aquele está naquele estágio que ele cometeu aquela ofensa, nós talvez já cometemos ofensas muito piores que aquela que no estágio anterior como estávamos. Agora nós já estamos um pouquinho mais adiantados, já conhecemos mais, já não praticamos mais. Mas especialmente por quem vive de reencarnação, quem sabe que aquele que cometeu uma ofensa agora não foi ofendido por nós gravemente. Até eu escutei um caso do espírita, que ele falou que tinha um caso muito raro de uma mulher que demorou 900 anos para finalmente perdoar uma pessoa. Ela seguia como obsessora dele e tal, porque ele traiu ela numa encarnação. E depois de 900 anos ela foi finalmente escutar os mentores e ficou sabendo que é ela que traiu ele numa outra encarnação. É ela que inicialmente provocou aquela reação da traição, entende? Então, nós temos que amar a todos, né? Como Jesus nos disse, amar ao próximo como a ti mesmo. Entender que ele está numa situação que às vezes ele não entende que está te ofendendo. Muitas pessoas, às vezes acontece, especialmente, né, na família ali, aquelas pessoas que você convive todo dia, eles podem até falar alguma coisa que te ofendeu, eles não tiveram intenção, mas você se sentiu ofendido. Porque o ser humano também é outra coisa, que o ser humano é muito egoísta, eles pensam muito nele mesmo. Eu sou o centro do universo. Ai, não fala isso para mim que me machuca. Mas ele não pensa no outro. Ele se põe como centro, como mais importante. Eu sou importante. Não me ofenda, não me toquem. Mas ele não tem essa mesma olhar para o outro. Então, você tem que olhar o outro como a si mesmo. E ter compaixão. No momento de uma certa ofensa que acontece, a gente tem que trabalhar aquela ofensa. Chega para ele, Sérgio, você falou isso para ele, me ofendeu. Você sabia que me ofendeu? Às vezes, muitas vezes ele vai falar, quê? Nossa, mas eu nem pensei que falando isso ia te ofender, entendeu? Aí você já resolve aquilo na hora e não fica segurando por anos e anos e anos. Porque o perdão, como aquela foto no início, né, da propaganda que você fez, é como uma corrente. Ele te acorrenta aquela pessoa e aquele sentimento de raiva, de ressentimento, de mágoa, tudo isso negativo, te prende e não deixa você fluir e subir no mundo espiritual, na evolução espiritual. É uma amarra, você tem que quebrar aquela corrente. E, inclusive, essa corrente vai muito de geração para geração. Pessoas assim, por exemplo, a mãe teve um problema com a filha, seja lá qual for, não importa a natureza, mas a filha se sentiu ofendida. Daqui a pouco aquela filha já casou, tem um filho, e ela
acontece a mesma coisa com os filhos dela. Então, é de geração para geração. Alguém tem que quebrar a corrente. Falou, não, nós somos todos iguais, somos todos filhos de Deus, estamos todos no mesmo barco, sujeitos às mesmas regras, às mesmas leis, a lei do amor, a lei do perdão, que Jesus veio aqui para nos ensinar isso. E perdoar 70 vezes 70, 7 vezes 70 vezes. 490 vezes cada pessoa. É isso aí? Vezes 7. 70 vezes 7, é 490. Para o mesmo, não, é um ato só. Um ato que você fez, que você foi ofendido, você pode perdoar 490 vezes. Quem sabe perdoando 490, tentando perdoar, né? Tentando entender e tentando perdoar, você consegue. Né, Sérgio? Muito bem. Então, eu fico pensando assim, olha, nós somos seres, como a Neza fala, né? Todos em pé de igualdade, né? Por sermos espíritos em evolução, ainda imperfeitos, caminhando pelo mundo que vai tocando a gente de várias formas, né? A gente está exposto às situações da vida, da matéria, a gente está exposto às colheitas também do nosso passado, e está exposto uns aos outros, né? Assim, seres imperfeitos vivendo juntos, eles se machucam algumas vezes, né? É natural. Então, seriam os machucados da evolução, né? As feridas da evolução, do aprendizado. Só que a grande questão para mim do perdão tem a ver com ir cicatrizando essas feridas. Porque imagina alguém que a gente não conseguiria, na faixa evolutiva que a gente está, ter ainda uma caminhada totalmente isenta dessas dores da relação, dores da vida, né? Exposto, como eu estou falando, às vezes ao mal ainda, né? A ignorância humana e etc. E se a gente não vai curando essas feridas, né? Não vai aceitando que elas fazem parte dessa história, e principalmente seguindo adiante, a gente fica machucado de uma forma, às vezes, assim, que nos paralisa. Então, essa ausência do perdão seria quando a gente se fecha numa situação que nos magoou, e a gente permite que ela reverbere quase que, assim, 1000 vezes mais do que a dor original. Eu fico pensando, né? Por exemplo, às vezes a Neuza falou da infância, de alguma coisa que ficou lá atrás, foi muito marcante, sim, mas a gente pensa assim, será que agora o fato da vida ter continuado não me dá a chance de fazer diferente, de curar minhas feridas, de aprender com aquele episódio? A gente fala muito, né, do estresse pós-traumático, né, daquilo que vem de dor, de ruim, né, o impacto que fica em nós após um trauma, mas tem que lembrar que existe também um crescimento pós-traumático, se a gente permitir. Né? Então, eu costumo pensar assim, que diante de todos os fatos que estão ainda meio entreabertos aqui dentro de nós, seja um fato que aconteceu hoje de manhã, ou um fato que aconteceu há muito tempo atrás, o importante para a gente saber se esse precisa de atenção ou não é se ele ainda está vivo aqui dentro de nós. Se quando a gente recorda, o coração ainda dispara e a gente sente como se estivesse acontecendo tudo de novo. Por isso, quando se pergunta assim, perdoar é esquecer? A gente fala, não, esquecer é amnésia. Perdoar não é esquecer. Perdoar é a gente poder olhar para o mesmo fato e cada vez mais tendo um distanciamento psíquico e emocional. Aquilo mudar de pasta. Na nossa mente, né, no nosso coração, durante muito tempo aquilo está numa pasta de algo entreaberto, de algo vivo, que machuca, que gasta a nossa energia. E a gente precisa passar para a pasta das superações, dos aprendizados, sabe? Dos casos fechados, encerrados, que a gente guarda e fala, não, isso eu venci, isso eu passei. Por isso, aquele trechinho do Evangelho, que eu achei muito legal também, né, que foi lido hoje, é essa frase que diz que perdoar alguém é pedir perdão para nós mesmos. Por quê? Ali no outro, que errou em relação a nós, a gente realmente se vê, né? Porque do mesmo jeito a gente fica pensando que a gente só tem que perdoar todo mundo, né? Todo mundo me prejudicou e eu tenho que perdoar as pessoas. Mas, na verdade, eu estou na fila do perdão, precisando que as pessoas me perdoem, que a vida me perdoe. Por isso que a gente fala assim, né, com Deus, nas nossas orações, que a gente precisa desse perdão também do outro, do perdão divino. Né? Deus já nos perdoa automaticamente porque nos compreende, mas Ele quer que a gente possa vivenciar intimamente a superação e mostrar para a vida e para o próximo que agora a gente é outra pessoa, que agora a gente não faria de novo. Né? Então, a gente, vendo ali alguém diante de nós que errou, a gente poder compreender essa pessoa, a gente também está se compreendendo. E essa misericórdia exercida do lado de fora,
é misericórdia para dentro de nós. E faz com que talvez aqueles algozes antigos nossos, pessoas que tinham dificuldade de olhar para a gente continuando a vida, e agora podem dizer, puxa, como ele mudou. Agora, né, se fosse em outros tempos, ele ia querer tirar a vida dessa pessoa. E agora ele supera, ele continua. Então, assim, é essa ideia de se permitir continuar, né? E uma outra objeção que as pessoas fazem, puxa, mas perdoar, será que eu estou inventando de culpa? Eu estou liberando alguém que fez algo tão, às vezes, cruel, né? Um crime, inclusive, aos olhos humanos ou aos olhos de Deus? Não é que a gente está falando que aquilo lá está certo e estamos referendando aquele ato, não. Né? Nós estamos entregando cada um para as consequências dos seus próprios atos. Eu não tenho que carregar a dor dele, mas também não tenho que ser aquele que se torna o algoz do outro. Isso não compete a mim, a justiça não está na minha mão. Né? Eu preciso... Claro que não, Jesus não disse jogar a primeira pedra quem não tiver nenhum pecado. Então, nós não temos que cuidar dos atos dos outros, nós temos que cuidar dos nossos atos. Os nossos atos, a nossa consciência, essa sim, nós temos que dar conta dela. Agora, o ato do outro é porque ele está naquele nível de evolução, um dia ele chega lá. E Jesus não disse na última, ele sendo lá crucificado, ele falou, Pai, perdoai-vos, porque às vezes não sabem o que fazem. Porque a ignorância das leis, né, é que faz o outro cometer atos que não está de acordo com as leis do Evangelho. E tudo que não está de acordo com a lei do Evangelho causa sofrimento para a pessoa. Então, o perdão não é que vai libertar o seu algoz, não. Aquele que te ofendeu, não. Vai te libertar, não é? É que a gente só pensa assim, não, mas eu vou libertar ele, né? Vou deixar ele livre, eu não vou... Uau, você vai se libertar. Você vai sair tirar aquele sentimento de você. Dizem que é uma das maiores causas de câncer, até já foi provado por ciência, é o ressentimento. Então, você guarda o ressentimento daquela pessoa por anos, e anos, e anos. A pessoa já morreu, já se foi, e você guardando o ressentimento. Até que isso se transforma em uma doença física, afeta o seu físico. Porque as doenças físicas começam nas emoções, nos sentimentos. Então, você está se libertando, você está fazendo um favor para você mesmo. Perdoando, libertando daquele sentimento. Não é para o outro, não é? Porque tem gente que pensa, não, nossa, não, eu tenho meu orgulho, imagina que eu vou perdoar, nossa, ele vai passar assim, despercebido, ele fez tudo isso e ainda vai ficar bem ainda? Gente, cada um com a sua consciência, cada um de nós somos responsáveis pelas nossas ações. Então, o perdão é para a gente nos libertar. Tem que pôr isso na cabeça. É para nós mesmos, para a nossa libertação, para a gente quebrar aquela corrente, para deixar aquele fardo para trás e poder voar, igual aquela corrente lá quebrou e o passarinho voando. Se você não libertar, você vai sofrer para sempre. Outro dia encontrei uma mulher, ser humano em qualquer lugar, né? Lá na Índia, uma mulher de 74 anos. Com ódio da mãe, foi abusada quando criança, e quando eu falei para ela que ela precisava perdoar, para ela se livrar desse sentimento, a mulher quase me bateu. Ela estava até... É uma situação engraçada, ela estava deitada na cama, descansando ali um pouquinho, a gente conversando e coisa e tal. Quando eu falei isso, ela deu um pulo. Não, eu tenho direito de odiar, e vou odiar, e tem direito. Eu falei, então, você quer sofrer pro resto da vida, então a opção é sua, claro. Eu não posso fazer nada. É sua opção. Se você prefere ter esse ódio no coração o resto da vida, não posso fazer nada. É muito interessante, né, o ser humano. Eles não entendem, é incrível. Eu estava pensando, essa ideia que às vezes a gente tem distorcida, né? De quando a gente fala de não levar desaforo para casa, muitas vezes em determinadas situações,
as pessoas tomam como gesto de fraqueza, o que muitas vezes é um gesto de muita força, de muita luta interior que a gente tem. Então, perdoar é justamente o contrário. Né? Exatamente. Você tem que mobilizar recursos que às vezes você não tem grandeza, para poder perdoar. E fica parecendo que você passou a mão na cabeça de quem fez errado e você está sendo fraco, que você tem que reagir. As pessoas acham que a reação tem que ser no mesmo nível da agressão. Olho por olho, dentro por dentro. Nós estamos na época de vamos voltar para Moisés? Aí a gente voltar para Moisés? Que o perdão justamente é utilizar as armas do amor para poder se relacionar bem de novo, para poder zerar aquela dificuldade, aquele problema. Né? Exatamente. O Sérgio deu a ideia falou de ferida, né? É como se a gente tivesse sido machucado por alguém nos cortou de alguma forma. E a gente fica tão nervoso com aquilo, tão irritado, tão revoltado, que a gente fica mexendo naquela ferida todo dia, para lembrar que a pessoa cortou a gente. Ela não vai sarar nunca. Né? Se você ficar ali cutucando a ferida, ela nunca vai melhorar. Se você deixar ela quietinha, se você tentar entender, ela vai criar sua casca, ela vai cicatrizar, daqui a pouco não tem mais nada. Exatamente. Né? Então é uma imagem que às vezes serve muito para ilustrar isso que a gente está falando. Né? Quanto mais a gente fica remoendo, mexendo na ferida, mais dificuldade ela tem de se regenerar e de voltar ao normal. Né? E eu gostei muito do que você falou também. Você falou que a gente pode prevenir, né? E como a gente previne não ser ofendido? Você se conhecendo, se autoconhecendo. Você sabe que você é um ser, você tem nós somos a divindade manifesta aqui na Terra. Né? Deus já falou que sois Deus, brilhe vossa luz. Então, você tendo essa consciência, né, de que você é capaz de amar, você é capaz de perdoar, você não se sente ofendido. Então, muitas coisas, não, por que ele falou isso de mim? Quem é ele? Né? Eu sei quem eu sou. Se a pessoa falou que eu sou isso, mais aquilo, e eu não sou aquilo, eu não vou nem me ofender, deixa, palavras soltas. Não diz nada para mim, porque eu não sou aquilo. Justamente. Então você tem que ter um autoconhecimento. Quando a gente se ofende, a gente tem necessidade de perdoar. Se a gente não se deixa ofender, a gente exatamente, precisa de perdoar. Eu gostei que você falou isso, porque é uma coisa assim. Eu raramente, não me lembro muitas vezes que eu me senti ofendida. Falou isso, ele não me conhece, sabe quem eu sou? Tá me julgando assim. Eu nem dou bola. E a gente fala também que o perdão é para coisa grande, para coisa pequena, né? A gente testa com as coisas pequenas, de igual, né? Se alguém tropeça em você, esbarra no mercado, perdão, e a gente fala, tá perdoado, coisa simples, né? E a gente acha que já virou craque. Mas tem aquelas coisas que a gente usa uma frase e fala assim, nossa, isso é imperdoável. E esse é os maiores desafios, né? Essas são coisas mais complexas. Porque realmente a gente foi muito mexido em algumas situações, né? Aí eu estava até, quando conversando com a Neuza, assim, como é que seria, às vezes, um passo a passo, né? Uma sequência de coisas para a gente conseguir curar essas feridas ou reagir a essas coisas que mexem com a gente na vida. Eu pensei assim, olha, uma primeira coisa é tentar entender o fato, seja recente ou mais antigo, mas tipo assim, o que aconteceu de fato? A gente geralmente registra uma memória sobre as situações, que é uma memória muito carregada de emoção, né? Mas na hora, igual quando vai ter um julgamento, né, na justiça humana, tem aquela fase de instrução e julgamento ali, que é quando eles vão trazer melhores informações. Porque sempre tem o nosso lado, tem o lado do outro e tem a verdade. E essa verdade, né, que está acima de tudo, é Deus que tá vendo. Geralmente a gente está, né, se sentindo, vendo só o nosso aspecto, mas você está... O que será que aconteceu de verdade ali? O que escapou da minha percepção e tal? E revendo os fatos, talvez agora, com um pouquinho de distanciamento, a gente falou, poxa, será que... Né? Por que você está de mal do seu irmão assim, por tantos anos, nunca mais quis falar com ele? Aí você vai recordando, aí foi um dia, foi uma fala, foi um fato, eu não esperava isso dele. Geralmente, às vezes é mais difícil perdoar até as pessoas que a gente ama, né? A gente costuma falar assim, olha, isso eu perdoaria em qualquer um, menos em você. Né? Porque justamente, como é que a gente... Parece difícil perdoar a mãe, o irmão, o marido, o filho, né? O pai. Mas, então, primeiramente, tentar entender o que foi o fato em si. Depois disso,
uma contenção, que eu costumo falar, não deixar aquilo alastrar demais da conta. Assim. Aí eu já fiquei com raiva do irmão, aí já fico com raiva da cunhada, aí já não falo mais com os sobrinhos. O negócio vai crescendo demais, então a gente precisa conter esse fato ali para que ele não se espalhe, não contamine a nossa vida inteirinha. Eu não me torne alguém desconfiado, arredio e tudo mais. Depois a aceitação, mesmo que a gente chegue a não aconteceu, e ele fez de propósito mesmo. Mas a gente tem que aceitar que a gente não manda na vontade do outro, na ação do outro. Cada um fez. Isso é ser benevolente, né? Que é o BIP lá do Evangelho, né? Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Que a gente vai precisar que algum dia as pessoas façam isso com a gente. Então, depois dessa ideia da aceitação, a ideia do recomeço, que a vida tem que continuar. Eu preciso continuar, isso não pode me definir. Eu não posso ser para sempre aquele que foi ferido, aquele que foi roubado, aquele que foi traído. Eu sou mais do que isso, sou mais do que esse fato. Eu não posso paralisar ali. Então, é deixar a vida seguir. Né? Se desconectar daquele fato para dizer que a vida está dando outra chance para nós. E, por último, eu tenho uma pergunta que eu pus aqui, até se vocês quiserem falar dela, até para a gente... Estamos chegando já na conclusão, né, gente? Que é assim, o que fazer do outro, né? Nessa análise que eu fiz nesse passo a passo, então eu estava pensando em mim, assim, né? Na minha dor, o que eu faço desse outro, né? Desse agressor. Eu acho que, na verdade, eu tenho uma pista que é tipo assim, quando aconteceu aquele fato narrado no Evangelho, né, da mulher adúltera, eles falam que ela foi pega em um ato que era considerado pecado, errado, e ela foi levada a Jesus, né? Então, eu acho que o que fazer do outro? Né? O que eu faço daquela pessoa que me feriu? Eu acho que eu preciso levar ela para Jesus. Eu falo assim, agora, Senhor, problema seu, o Senhor que sabe, o Senhor que resolve. E a gente sabe que Ele é misericordioso, benevolente, a gente... Né, não é aquele levar para Jesus, Deus está vendo, Deus vai fazer você pagar, né? Leva ela para Jesus e fala assim, Jesus, está aqui. Igual a Neuza falou, na oração eu estou lá, né? Perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo a Maria, o João e o José. Da pessoa que você tem que perdoar. Mas acrescenta nisso e fala assim, Maria, agora eu não vou lidar com você mais não, porque eu não consigo te entender. Você é uma incógnita na minha vida, mas eu te entrego para Jesus, né? Não para ele ficar me vingar, não. Jesus vai cuidar de você, como ele está cuidando de mim. Faz sentido, né? Mas é a pura realidade, porque cada um vai ter que lidar com a sua consciência. A consciência são as leis, né? A lei do amor, a lei divina. Eu acho assim que numa discórdia, num problema que a gente tem que envolva a necessidade do perdão, a gente tem que, igual você falou, né, do julgamento, a gente tem que olhar os dois lados, né? Aí me ajuntou essa ideia com o exemplo que você deu da mulher adúltera, né? A gente sempre fala que ela foi levada a Jesus, que Jesus falou que quem não tivesse em erro, que atirasse a primeira pedra, né? Falando que ela errou, mas que todos nós erramos, né? Então que a gente tem que ter um olhar de compaixão, de entendimento. E aí algumas pessoas nessa passagem se perguntam, né? Mas e o adúltero, né? E quem adulterou com ela, né? Porque ela não fez sozinha. O outro também faz parte dessa história, né? Então aí eu trago essa para a nossa situação particular quando a gente tem que perdoar. E eu mesmo, né? Lá no texto que a gente leu, eu falei isso, né? Muitas vezes, se a gente for olhar o fundo de tudo, a gente vai perceber que o agressor foi a gente mesmo. Exato. A Neuza deu o exemplo, né? Às vezes a gente não percebe que agora, mas eu fui agressor numa outra oportunidade, numa outra encarnação, e agora eu estou vivenciando o mesmo problema, e a gente vai, às vezes, esticando esses problemas, e aí a gente não perdoa e agride o outro, e ali na frente o outro vem e agride a gente, então a gente cria um círculo vicioso, uma bola de neve, que a gente nunca consegue terminar. Então tentar perdoar para, igual vocês falaram, né, se libertar, cortar essa corrente. Porque quando a gente se prende a alguém por uma agressão que a gente recebeu, a gente está se amarrando àquele problema. Né? Então, para a gente se libertar é buscar o perdão. É claro que a gente está conversando aqui, parece que é fácil. Né? Falar é fácil, mas chega em determinados momentos que aquilo ali tocou no nosso sentimento. Né? Então, é uma coisa que tem que ser trabalhada. É claro que quem está nos ouvindo vai falar assim, mas isso é muito difícil, você pode até conseguir, mas eu não consigo. Essa agressão parece pequena para você, mas para mim ela foi muito intensa.
Então, a pessoa tem que trabalhar mais com outros recursos, né? Buscar determinada ajuda para poder facilitar que ela consiga superar aquele problema, né? Então, é onde a gente fala, muitas vezes, precisa da ajuda de um profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra, de um pastor, de um padre, né? de um religioso qualquer para orientar, para que a pessoa consiga desenvolver em si, né? Essa capacidade de entendimento e de perdão, que para muitos é muito difícil mesmo, né? Igual a Neuza falou, a gente está em estágio evolutivo diferente, né? O que às vezes é fácil para mim, às vezes não é fácil para ela. Então, isso é verdade. Né, a gente fala isso para a gente não estar comparando casos parecidos e resultados diferentes na ação de cada um, porque cada um tem isso é verdade. Cada caso é um caso e cada pessoa é diferente, né? Então... Muito bem, pessoal. Nós estamos aqui terminando, né, o nosso encontro de hoje. Espero que vocês estejam aí pensando também, fazendo conexões com as suas próprias histórias, né? Queria lembrar até um outro detalhe que eu gosto de falar, nessa ideia da contenção, assim, né? Sabe? Igual quando teve um acidente nuclear lá na usina de Fukushima, no Japão, o que acontece com um acidente desse? Eles têm que conter aquela área que estava tendo um vazamento radioativo. Então faz uma muralha de concreto para proteger tudo aquilo, né? Então a ideia da gente não deixar que aquela dor leve a nossa vida inteirinha, né, junto. Então eu fico me lembrando de uma história, por exemplo, de alguém que havia tido um prejuízo financeiro muito grande. E que, através desse prejuízo, né, essa pessoa entrou num estado de depressão, de revolta muito grande. Ela tinha perdido os bens da família, né, planos que eles tinham, que iam ter que ficar interrompidos temporariamente. E por causa disso, esse homem ele começou a se desgostar da vida, ele não estava conseguindo mais trabalhar, começou a beber, o relacionamento com a família foi se deteriorando cada vez mais, ele estava praticamente, né, cheio de culpa, cheio de remorso, de revolta pelo que aconteceu. Ele estava deixando que aquilo crescesse de tal modo que ele ia perder muito mais do que aquela perda financeira. Então essa pessoa precisava pensar assim, olha, aquela pessoa que me deu um golpe, aquela pessoa que me enganou, que me iludiu, que fez com que eu perdesse essa soma, eu preciso delimitar essa soma nesse valor. Porque se eu permitir que isso cresça assim, eu vou perder muito e muito mais. O que ela poderia perder não tinha preço, né? A perda financeira ela ia poder recompor. Mas se ela deixasse e perdesse o respeito da sua própria família, perdesse a própria dignidade, então, a gente precisa conter as coisas para que elas não dominem a nossa vida. Né, caminheiros e que precisam caminhar com leveza, né? No Evangelho tem uma lição que eu acho bonita que fala que aquele que ama, ele caminha com os pés leves, né? Eu costumo falar que é igual passarinho, quando ele pousa no chão, ele não pesa sobre o chão, né? Ele vai saltitando uma pedrinha na outra ali, comendo os grãozinhos dele, as sementinhas na terra, e a gente, se tiver essa leveza, esse desprendimento, a gente começa a caminhar mais leve no mundo. Eu queria passar agora com uma rodada final, né, de boa noite, de despedida e alguma mensagem final de cada um, né, começando com a Neuza. Então, mas Jesus nos diz que com ele o nosso fardo é mais leve. Então, como você falou também, deixar para Jesus, né? Falou, Jesus, te entreguei, né? Eu agora resolvi o problema, que eu não vou sentir mais essa mágoa, ressentimento dessa pessoa. Deixa com Jesus. É o que ele disse para nós, deixa comigo, eu vou cuidar de todos. Então, assim, deixa o seu fardo, não carregue mais fardo de mágoas, ressentimento. Perdoa todos aqueles que te ofenderam, para você ser perdoado e para você se libertar das amarras e para sua vida fluir leve. É tão gostoso quando você flui pela vida sem nada de passado. Eu não carrego passado nenhum, cara. Mágoa nenhuma. Estou livre, estou sempre voando que nem um passarinho. Porque, graças a Deus, e não é que não aconteceram coisas na minha vida, não. Coisas incríveis, terríveis. Gente, você tem que viver no aqui e agora, no presente, livre de qualquer fardo. É isso aí. Espero que vocês consigam, né, com a nossa conversa aqui, poder se interiorizar, analisar e se libertar. Muito bem. Camilo?
A gente agradece a presença de todos que estão nos assistindo, né, que compartilham conosco esses momentos semanais, né, de reflexões do Evangelho. Agradece a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar junto, né, agora nesse cenário diferente, nessa composição diferente que a gente fez. Nós esperamos que todos gostem, né? E a gente pede a Deus as suas bênçãos para a nossa semana que está se iniciando, né? Que a gente tenha uma semana proveitosa, que a gente trabalhe essas reflexões no nosso dia a dia e que cada um de nós desenvolva, né, a sua capacidade de olhar, de entender, né, as suas ideias. Então, assim, eu acho que é importante também, o Sérgio disse que a gente está gravando, que é um programa inédito, mas não vai ao ar ao vivo, né? Mas é importante que se alguém tem algum entendimento, alguma forma de pensar ao longo das reflexões dessa noite, que deixe o seu recadinho, que coloquem, né, as suas ideias aí, para que a gente depois também possa refletir a respeito do entendimento de cada um no sentido do assunto do perdão, né? Então, que Deus os abençoe. Deixa eu só falar mais uma coisa. Se alguém, por acaso, tiver com problema com o perdão e quiser falar comigo pessoalmente, eu estou à disposição também, tá? Muito bem, minha gente. Um agradecimento também por estarmos aqui juntos, por estar aqui nessa casa que é tão especial para nós, né? Para quem não conhece, a gente tem tantos amigos que nos assistem de outras cidades. Então, essa aqui é o hall de entrada aqui da nossa Associação Espírita Caminho da Luz, casa que é para nós essa escola de aprendizado, esse hospital para as nossas almas, essa oficina de trabalho para a gente ter chance de servir uns aos outros em nome do Cristo. Então, estando em Cássia, venham nos visitar. Quem é de Cássia, a gente está junto aqui amanhã, segunda-feira, dia de palestra. Boa semana, muita força aí para os nossos perdões, para os nossos recomeços, que a vida continua e a gente precisa caminhar mais leve. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo encontro.